Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Rafael, professor de Biologia aqui do Rosa do Povo, junto com a Núbia, e agora junto com o Adam, um novo professor que entrou com a gente, que logo logo vai estar ministrando as aulas de Zoologia e Fisiologia Humana, né? Nós três juntos. Hoje a gente vai dar sequência à parte de Botânica, a partir de onde eu parei. Última aula eu parei em Angiospermas, e faltou sobre elas falar sobre fruto. Fruto, o que é fruto? Então, nessa aula, a gente vai conversar sobre fruto e mais um monte de coisa, e provavelmente vai ser dividido em duas partes a aula de hoje. Qualquer dúvida, manda mensagem, e-mail, lá pelo Classroom também. Volta à aula, e é isso, gente. Vamos lá. Fruto. O que é o fruto? A característica de um fruto. O fruto ele é originado do ovário presente nas flores, ou seja, a flor ela tem um ovário e esse ovário ele vai aumentar, ele vai crescer. E esse crescimento do ovário, ele gera o fruto. Isso normalmente acontece depois da fecundação. E o que eu posso dizer sobre isso? Se o ovário cresce, é porque houve fecundação na maioria dos frutos. A função principal de um fruto é a proteção e a dispersão. Proteção por quê? A proteção de um fruto, ela acontece pelo fato dele envolver a semente. Diferentemente das gimnospermas, nas angiospermas, a semente está protegida por uma camada. Essa camada é o fruto. Muitas vezes é aquilo que a gente come. Vocês vão ver. E a dispersão da semente, porque um animal vai lá e come aquele fruto, quando ele eliminar as fezes dele em outro lugar, ele vai eliminar essa semente em outro lugar, que muitas vezes ele não digere, e aí pode ser que nasça uma outra planta lá, ou seja, a dispersão da espécie, ou seja, é importante. Essa estrutura é composta por epicarpo, mesocarpo, endocarpo. E tudo isso forma o pericarpo. O que é isso? O endocarpo é uma camada que está em volta da semente. O endocarpo não é semente, tem uma camada em volta da semente chamada endocarpo. Aí tem uma camada chamada mesocarpo, que é a parte mais suculenta do fruto, por assim dizer. E tem o epicarpo, que é a casca popularmente conhecida. Ou seja, olha, gente, o epicarpo, que é o mais externo, o mesocarpo é o do meio e o endo é o mais interno. E epi significa fora, meso, meio e endo, interno. E tudo isso junto forma o pericarpo. Por que, que o fruto não é só pericarpo? Porque tem a parte da semente. A parte da semente não é do pericarpo. A parte da semente é semente. Ou seja, um fruto é um pericarpo mais semente. Deu para sempre entender. Os tipos de frutos que nós temos. Tem os frutos que surgem de uma flor. Eles são os frutos simples. Normalmente eles são carnosos. Tá vendo? Ó, essa parte aqui, a gente entende como ele sendo um fruto carnoso, um fruto suculento. Existem vários tipos de sementes e tudo mais, que não interessa para a gente aqui. Mas interessa que muitos dos frutos que a gente tem contato são desse tipo. Uva, mamão, tomate, manga, azeitona, pêssego, legumes, as vagens, inclusive. Ou seja, são frutos simples e que costumam ser carnosos. Tem os tipos de frutos chamados infrutescências, que são aqueles que surgem de inflorescências. O que é isso? É como se fossem várias flores juntas e todas essas flores viram frutos. Só que como elas estão juntas, elas acabam virando um fruto só, que é o caso do abacaxi e do figo da mora. Para quem já viu um abacaxi, vou rabiscar aqui, cada negocinho desse aqui era uma flor que acabou crescendo, fazendo fruto, e como está junto, ele vira uma fruta só. É importante entender a diferença de fruto e fruta. Fruta é um nome popular dado ao alimento. Fruto é o nome biológico para o ovário hipertrofiado. E normalmente as pessoas associam fruta a ser doce. Por isso que tem aquela história, né? O tomate, ele é um fruto. Mas muita gente não considera ele como uma fruta, porque ele não é doce. Entendeu? Tem essas variações. É algo assim popular. Continuando. Frutos partenocárpicos, ou seja, frutos que são sementes. Ó, frutos partenocárpicos, frutos que não têm sementes. Como assim um fruto não tem semente?
Tem frutos que eles não são frutos de verdade. E esse é um tipo de fruto que não é um fruto de verdade. Porque o fruto, como eu disse, é quando o ovário ele cresce e forma um fruto. Nesse caso, não houve isso. E a gente vai ver aqui, por exemplo, a banana e a uva Thompson. A banana, vocês estão vendo aqui, eu vou usar essa ferramenta aqui de baixo que é mais fácil. A banana, tá vendo essas pontinhas aqui? Esse é o ovário dela. O ovário dela não se desenvolveu. E como o ovário dela não se desenvolveu, acaba que não é uma fruta assim de verdade. E quando a gente fala sobre parte aqui, parteno aqui, significa quando não tem uma reprodução sexuada, mas é uma geração de descendentes. Na biologia animal, a gente vai ver que tem a partenogênese, que é como as abelhas se reproduzem e tudo mais. Aqueles da madeira, o cupim também e tudo mais. Pseudofrutos. Pseudo vem da ideia de ser um falso fruto, né? Assim como o anterior também é um falso. Mas aqui a gente vai tratar sobre outra visão. Aqui, normalmente, são estruturas carnosas que o receptáculo ou pedicelo, ou seja, não é ovário, e sim outra coisa que ficou hipertrofiada. Por exemplo, no morango, essa coisinha aqui amarelinha, essa aqui, ó, se bem que eu usei uma cor muito ruim, né? Peraí, ó, usar azul. Esse aqui é o fruto. Isso aqui em volta não é o fruto, mas isso hipertrofiou, ou seja, aumentou de tamanho e ficou conhecido como fruto. Então ele é um pseudofruto, porque na verdade não é o fruto em si que a gente acaba se alimentando. A maçã também, o ovário da maçã está aqui dentro. Para vocês terem ideia, uma fruta, isso aqui seria o ovário da fruta. Isso aqui teria que ser o ovário da fruta, mas não é, o ovário está aqui. Isso aqui é o receptáculo floral, que é a bundinha da flor antes de chegar no caulezinho. Então, aí isso que hipertrofiou. E nem no caju. O fruto do caju é isso aqui, onde está a castanha. Essa parte do caju não é a fruta, mas muitas pessoas consideram isso como fruta, mostrando que nem todo fruto é um fruto clássico, tem suas divergências. Semente, vamos conversar sobre a semente. Ela se origina nos óvulos, ou seja, o óvulo está dentro do ovário. Lembrando que o óvulo não é estrutura de reprodução, é a oosfera. Dentro do óvulo tem a oosfera e dentro do ovário tem o óvulo. O óvulo é o gametófito. A semente se origina dos óvulos, das flores, né? E tem a função de proteção, alimentação e dispersão do embrião. Ou seja, proteção, porque o embrião está lá protegido, mesmo ideia do fruto com a semente também protege o embrião. Alimentação, serve de alimentos para animais, e dispersão do embrião leva para vários lugares, semelhante à semente. Essa é composta pela casca mais amêndoa. A dispersão pode ser pelo vento, anemocoria, pelos animais, zoocoria, e pela água, hidrocoria. Percebam que o prefixo aqui diz sobre quem que é, né? Anemocoria também estava nas gimnospermas, tinha a anemofilia, que era a polinização pelo vento, e assim vai. E aqui a gente tem os dois tipos de semente existentes das angiospermas. Temos as monocotiledôneas, que a gente vai estudar já já o que é, e as eudicotiledôneas. Já a gente vai entender o que é cada uma, ok? Primeiro, a gente vai ver que em volta da semente tem um tegumento, e como se fosse uma casquinha. Dentro dela vai ter um endosperma, que é 3N, nas duas, o cotilédone e o embrião. O cotilédone é como se ele fosse uma pré-folha. É o que vai dar origem às folhas. E aí, por que a gente tem esse nome? Mono e eudicotiledônia. O mono é porque tem um cotiledônio só, e eudicotiledônia, porque o di vem desses dois. E eu vem de verdadeiro, ou seja, tem verdadeiramente dois cotilédones. E o embrião está aqui. Cadê? O embrião está aqui. E o embrião está aqui. Ou seja, tem o embrião, o endosperma e um tegumento em volta. E o cotilédone está junto com o embrião. Isso que é importante vocês entenderem. O cotilédone ele vem junto. Agora, a gente vai conversar sobre morfologia vegetal externa. Encerramos a parte específica das angiospermas, mas praticamente tudo que a gente vai falar agora é válido para as angiospermas. As outras não têm toda
variação de assuntos que vamos conversar agora. Morfologia vegetal externa. Mas o que é morfologia vegetal externa? Se vocês olharem essa foto aqui do fundo, nada mais é do que a forma como a planta é por fora. E é isso que a gente vai conversar agora. O conceito de morfologia vegetal externa. Ela remete ao estudo da estrutura, ou seja, como ela é por fora. A gente não vai conversar ainda sobre o interior da planta, a gente está conversando sobre as aparências que ela tem por fora. A gente vai estudar as principais estruturas que existem nesse lado de fora da planta. E mais no final, as de dentro. Os órgãos vegetais abordados nessa parte da botânica são divididos entre dois: reprodutivos e vegetativos. Coincidentemente, na aula passada, nós já estudamos os reprodutivos, que são as flores. Agora, a gente vai ver os vegetativos. Ou seja, as flores fazem parte da morfologia vegetal externa, mas aqui a gente abordou separado. Hoje a gente vai conversar sobre os órgãos vegetativos, que são aqueles que realizam a manutenção da vida. Ou seja, é aquilo que dá estabilidade para a planta fazer as atividades dela no dia a dia. Porque a flor está lá para reprodução. Mas a planta não só reproduz, tem a época do ano que ela não está reproduzindo, por exemplo. E aqui começa a primeira parte, assim, que é importante. A diferença de monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Primeiramente, uma monocotiledônea, eu vou fazendo primeiro aqui na fileira do embrião, primeiro fileira do embrião, depois folha, depois caule, depois raiz, depois vasos condutores, ok? O embrião de uma monocotiledônea, ele só tem um cotilédone, que é, na verdade, o que dá o nome a esse grupo. Já o embrião de uma eudicotiledônea tem dois cotilédones. E aqui, se você observar, ó, tem um cotilédone para cá e um cotilédone para cá. Já aqui não, aqui é um cotilédone unicamente. E essa é a diferença. Uma coisa interessante para você ver no seu dia a dia é, olha a semente. Se a semente ela tiver uma separação fácil, ela é uma eudicotiledônea. Um feijão, por exemplo, que você sabe que você consegue até separar, normalmente até vem alguns separados no saco de feijão. É uma dicotiledônea. Um grão de milho, se você não tem uma separação física entre eles, então ele é uma monocotiledônea. Quanto às folhas, nós teremos dois tipos. Folhas com nervuras paralelas. Nervuras é esses caminhos aqui, tá vendo? Nesse caminho vai estar sendo conduzido seiva. E aí, ele pode ser paralelo, assim, né? Ou seja, ele está todos enfileiradinhos, né? Não se encontram, assim, aqui em parte da folha. E também tem as reticulares. Aqui está vários padrões, mas a gente pode chamar de ramificada ou reticulares. Vou até anotar esse nome aqui. Ramificadas e reticulares. Ramificados e reticulares. Se você observar, tá aqui, ó. Um aqui, ó, vem uma principal e vai aqui. E vai aqui. E aqui, ó, vem outra que vem daqui. Tem uma que vem daqui, ó, e vem aqui. Ou seja, ela vai se ramificando. O caule tem dois tipos. E aí, mas antes de falar do caule, eu quero falar dos vasos condutores. Desculpa. Se você observar, os vasos condutores das monocotiledôneas, tá vendo essas coisinhas aqui, essas bolinhas? São os vasos. É como se eu pegasse a planta, aqui tá a planta no meu braço, e eu fizesse um corte assim. Um corte, por exemplo, na reta da minha pulseira, e eu estivesse olhando de cima. Se eu olhar, a cada um deles aqui é um vaso. E vocês percebem que eles não têm uma disposição uniforme, ou seja, tá um aqui, outro aqui, outro aqui. Isso é na monocotiledônea. Eles são dispersos pelo caule. Já aqui na eudicotiledônea, percebam que eles são numa posição única. Eles estão em anéis. Eles estão em anéis concêntricos. Ou seja, tem um centro e eles estão em volta. Se você observar, e aí, ó, é bem difícil para observar, mas tem uns que a parte maior está para dentro e a parte maior está para fora aqui em cima. Já aqui embaixo, todos eles estão na mesma posição. E isso vai determinar o quê? Essa organização, assim, bonitinha, vai fazer com que esses vasos proporcionem um crescimento assim. Exemplo, a planta está aqui. Como esses vasos são certos, esses vasos vão se multiplicando, e a planta vai crescendo assim, em largura, de um jeito uniforme. Já a outra, como ele está espalhado, não tem uma organização circular para que ela cresça assim. Porque se ele for crescer, cresce um pouquinho aqui, é tudo separado. E é isso que vai gerar a diferença nos caules.
O caule da monocotiledônea, ele não vai ter um crescimento secundário, ou seja, ele não vai crescer lateralmente. Já o da eudicotiledônea, ele vai crescer lateralmente. Então, por isso, o caule de plantas grandes, grossas, assim, eles normalmente são eudicotiledôneas, enquanto as monocotiledôneas são aquelas plantas menores. Um pé de milho, cana-de-açúcar, entendeu? Essas coisas mais simples que o caule não precisa de toda essa estrutura na área. A raiz também tem seu detalhamento. A raiz nas monocotiledôneas, ela é fasciculada ou cabeleireira, ou seja, ela tem vários assim unidos, não tem um eixo principal. Do final do caule sai várias. Enquanto isso, na eudicotiledônea é uma principal, aqui ó, uma principal e saem várias dela. Ok? E por último, a flor é trímera, ou seja, as pétalas são múltiplas de 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, é uma monocotiledônea. Pétalas múltiplas de 4 ou de 5, aqui também vale 4, mas aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, isso é uma eudicotiledônea. Esse slide, no geral, é um slide muito importante, porque muita questão de prova gira em torno desse slide. Sabe, essas diferenças principais é algo assim que eu julgo fundamental, tá? Próximo. Aqui eu quero mostrar para vocês um conceito importante. A planta ela é dividida em algumas partes. Tem a parte da raiz, a parte do caule e a parte das folhas, que serão as 3 divisões que faremos nesse bloco da aula, que é morfologia externa vegetal. A gente vai dividir entre raiz, caule e folha, que são os órgãos vegetativos. E a gente, cada parte vai explicar certinho. Mas eu queria mostrar um negócio aqui. Ai, desculpa, gente. Vou apagar isso aqui. Eu queria mostrar um negócio aqui que é muito importante, que vai estar em vários lugares. Essa pontinha aqui, esse negócio aqui, ó, tá vendo esse negocinho aqui no cantinho? Parece um negócio, parece um negócio, eu não sei uma palavra para isso. O nome disso é gema. Gema é uma região, eu vou deixar anotado. Gema é uma região vegetal com uma grande quantidade de células de elevada multiplicação. Ou seja, são áreas onde o crescimento vai ser favorável. Aqui embaixo na raiz também tem. Fica aqui na pontinha. Aqui na pontinha de baixo. Ah, tem que clicar aqui para ele. Ó, fica aqui na pontinha de baixo, normalmente. E ela vai crescendo, 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 crescendo. Ou seja, a gente vai, para entender, para vocês entenderem, esse conceito de gema, antes de eu explicar cada um dos 3, porque vai ser um conceito importante. Aqui embaixo a gente não vai chamar de gema, mas o conceito é esse, uma região cheia de células que podem se multiplicar muito, ok? Raízes. Elas originam-se na radícula do embrião das raízes primárias dos caules. O que é radícula do embrião? Cadê? Oh, Deus. Peraí. Onde que está a imagem? Aqui, ó. Aqui embaixo, no embrião da Eudicotiledônea, tem uma radícula. Daqui, ó. Daqui que vai sair a raiz. Aqui, ó. Daqui que vai sair a raiz da planta. Ok? Ou vai sair de outras raízes, né? Uma raiz da origem outra raiz. Ramificações de raiz. Ou uma raiz vai sair do caule. E normalmente, quando a raiz sai do caule, é porque ela saiu de uma gema. Tem como função a absorção de água e sais minerais, ou seja, a principal função dela vai ser no solo, retirar água e sais minerais, fixar a planta no solo, ou seja, dar resistência, dar suporte, e armazenar nutrientes, que a gente vai ver que vai ser o amido. As estruturas presentes na raiz são coifa, região meristemática, região lisa, região pelífera e região de ramificação. Coifa vai ser uma camada de proteção para proteger o quê? A região meristemática, ou seja, a coifa protege a região meristemática
que é a região que tem muitas células capazes de se multiplicar. Vai ter uma região lisa, que é uma região em que não tem absorção, é uma região só estrutural. Uma região pilífera, que tem vários pelinhos que são responsáveis por captar essa água. E a região de ramificação, que é onde ela vai aumentando sua área de contato com o solo. O conjunto das raízes é chamado de sistema radicular. Como vocês podem ver aqui, ó, sistema radicular. Aqui para mostrar para vocês a foto. Peraí. A gente tem aqui embaixo, ó, o meristema apical, número 4, e os pelos absorventes. Ou seja, a gente vai aumentar aqui, né, como se fosse um zoom. E aqui, essa aqui é a zona pilífera, ou seja, a zona onde tem os pelos absorventes. Aqui que vai ter a absorção de água. Aqui é a coifa. A coifa é como se fosse uma proteção para a região meristemática, que é onde está a célula. Ou seja, essa coifa ela produz essa região de grandes impactos com o solo e tudo mais, para que ela possa crescer sem nenhum problema. E conforme vai crescendo, a coifa vai descendo e vai aumentando o tamanho da raiz. Os tipos de raízes. Nós temos raízes do tipo escora. Aqui não precisa se preocupar em decorar, isso aqui é só para vocês entenderem como eles são variáveis, são vários os tipos de raízes. Temos as raízes tipo escora do milho. Aqui um exemplo, não é um pé de milho isso aqui, tá, gente? Mas é uma raiz escora, ou seja, ela está dando um apoio. A grampiforme, que é a da era, ou seja, ela está grudada. A tubular da figueira, ou seja, é uma raiz que a gente vê muito na rua, né? Que é uma raiz que ela toma conta do chão, assim, para fora do chão, dá um suporte bom para a árvore, né? Normalmente são árvores grandes. As tuberosas, cenoura, batata doce e tudo mais. E aí, batata não é uma raiz, batata doce é batata inglesa, aquela amarela, McDonald's, batata frita e tudo mais, não é raiz, tá? Respiratórias, do mangue, ou seja, são raízes que ficam fora da água, porque a água é muito salina, mas também não vão no solo, a gente vai entender, mas... E as raízes sugadoras, que são as raízes de plantas parasitas. Elas sugam a seiva. Já que a gente entende o que é uma seiva. Agora a gente vai conversar sobre os tipos de caules. Eles se originam do caulículo, do embrião e das gemas axilares. Gemas axilares, ó. Gemas axilares são essas aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, meu cursor dá para ver sim, que eu tô vendo aqui. Ó, isso aqui é uma gema axilar. Então, normalmente o caule vai se originar disso. Origina do caulículo do embrião, né? Ou seja, o caule primordial vai surgir do embrião e as gemas axilares vão dar origem a outros caules, né? Tem como função sustentar a planta, transportar a seiva e armazenar nutrientes. Ou seja, ele armazena também nutrientes e ele transporta a seiva. Transporta de onde para onde? Da parte de cima para a parte de baixo, da parte de baixo para a parte de cima. A gente vai ver que a gente tem duas seivas numa planta e que cada seiva ela tem seu caminho. Uma desce e a outra sobe. A sua estrutura é formada por gemas apicais, gemas axilares, nó e entrenó. Gemas apicais são aquelas lá no topo, como eu mostrei para vocês. Gemas axilares são as gemas das laterais. E nó e entrenó a gente vai ver agora. Nas monocotiledôneas, os vasos são difusos, como eu já tinha falado para vocês. Os vasos... Os vasos... Fugiu a palavra, gente. Os vasos de seiva, não é isso que eu ia falar, mas enfim. E nas eucotiledôneas são organizados de modo concêntrico. Vasos condutores. Os caules podem ser divididos entre aéreos e subterrâneos, ou seja, tem alguns caules que estão para fora e alguns subterrâneos. A batata inglesa, batata que ela frita, McDonald's, mas essa é um caule subterrâneo. Caule de bananeira também é um caule subterrâneo. Caule de alho e cebola também é um caule subterrâneo. Já o caule, por exemplo, do milho é para fora da terra, caule de uma figueira para fora da terra e tudo mais. Aqui nem, por exemplo, ó, dentro dos bananeiros, dentro dos subterrâneos temos a bananeira, a batata, a cebola, o alho, que costumam gerar confusão. Por quê? A gente vai ver agora. Primeiro conceito importante, nó, nó e entrenó. Entrenó é uma região entre nós. O nome é meio óbvio, né? Mas não custa explicar. E agora os tipos de caule para dar uma clareada. Isso aqui, essa parte, eu vou até pegar a caneta em si.
essa parte aqui, ó, esse pedaço aqui é o caule. Aqui está a raiz, ó, a raiz saindo do caule. Isso aqui é o caule. Ele está embaixo da terra. Ou seja, não tem um caule famoso, compridinho. Não, isso é o caule. É o caule do tipo bulbo. É o caule do tipo bulbo. Outro tipo de cálculo é esse, que é o estipe. É o caule tipo estipe. Outro aqui, tubérculo, né? Caule do tipo tubérculo. Tubérculo. E o outro tipo aqui também muito interessante é o caule tipo colmo, que é o caule do bambu, da cana-de-açúcar e tudo mais. E aqui, ó, tá vendo, ó? Isso aqui é um nó. Nó, nó. E aqui um entrenó. Certo? Agora vamos falar sobre folhas. Elas originam-se nos primórdios foliares, né? Ou seja, radícula, primórdio caulinar, primórdio foliar, ou seja, tudo aquilo que vem no embrião. Tem como função fotossíntese, trocas gasosas e transpiração. Sua estrutura é formada por pecíolo, lâminas e nervuras. Pecíolo é aquele cabinho da folha, lâmina é uma superfície, a superfície dela, e nervuras é a que a gente já conversou lá, que tem paralela e ramificada. Nas monodicotiledôneas, as nervuras são reticulares, e nas euticotiledôneas, reticulares aqui também pode ser paralela, que reticulada é reto, né? E ramificada traz de cotiledôneas. Existem algumas folhas modificadas, como os cotilédones, que formam, que formam as sementes, os catáforos, que formam as camadas de cebolas, os espinhos, as cactáceas, as insetívoras, que utilizam animal para a obtenção de nitrogênio. Ou seja, a folha ela tem vários tipos. Inclusive, isso aqui, a cebola ela é assim, né? Ela tem várias camadas. Cada camada é uma folha modificada. E não é porque é uma folha que não é um caule, entendeu? O caule ele pode ser formado de folhas. E aí gera muita confusão isso na cabeça dos alunos. Aqui, os dois tipos, né? Usei uma cor muito péssima de novo. Os dois tipos aqui, ó. E aqui o outro tipo, tudo reto. Certo? Agora nós vamos falar sobre anatomia vegetal. Anatomia vegetal é nada mais nada menos que o estudo de uma coisa chamada tecido. Tecido, vou botar em preto para ficar melhor para ver. O tecido é o conjunto de células que juntas realizam uma função no organismo em questão. A anatomia vegetal vai estudar os tecidos. E aí, eu quero mostrar para vocês essa imagem aqui do fundo. A gente vai ter mais uma imagem dessa aqui. Isso aqui é uma microscopia. A gente pega um pedaço da planta, a gente olha lá no microscópio e a gente vai ver esse tecido. Ele está colorido, obviamente, né, com corantes específicos, né? E aí, tá vendo isso aqui, gente, ó? Isso aqui, ó. Isso aqui é um pelo absorvente. Isso aqui é uma raiz. Isso aqui é um corte de uma raiz. Isso aqui é um pelo absorvente. Deixa eu ver como tá ficando a imagem. Ah, ficou bom. Esse aqui é um pelo absorvente. Eu tô só mostrando isso aqui por curiosidade mesmo, para vocês verem como a gente pode pegar e ver imagem de muitas coisas assim com a biologia. Conceito de anatomia. Nesse bloco estudaremos os tecidos que compõem o vegetal. O tecido é um conjunto de células que se organizam, né, e tem uma função igual. Os tecidos vegetais são divididos em dois. Adultos de um lado e meristemáticos de outro. E aí, a gente vai usar primeiro os adultos, depois os meristemáticos. Os adultos, por sua vez, dividem-se em dérmicos, vasculares e fundamental. Dérmicos tem a ver com revestimento, vascular com transporte de seiva e fundamental com a manutenção do dia a dia. Os meristemáticos se dividem em apical e lateral. Foco aqui num detalhe. Eu falei que a gema é ou apical
ou lateral. Se a gema é apical ou lateral, nas gemas, o tecido, na verdade, vamos lá, o tecido que compõe as gemas são os meristemas. E agora a gente vai conversar sobre o que compõe aquela gema que dá origem. Agora eu vou entender melhor isso, ok? Apaguei, mas qualquer coisa você pode voltar na gravação para pegar. Vamos lá. Tipo de tecido. Tem um bloco geral chamado tecidos vegetais. Ok. Mas ele é subdividido em adultos e meristemáticos. Mas quais são esses adultos e quais são esses meristemáticos? Nos adultos temos o derme, que vai tratar sobre o revestimento, vascular, transporte de seiva, e o fundamental, agora especificando, fotossíntese, suspensão também, né? Pode ser sustentação ou suspensão, e armazenamento. O meristemático apical e lateral. Mais conceitos. Nossa, ué. Repeti esse slide, desculpa, gente. Depois eu apago. Tipos de tecidos adultos. Revestimento. A gente tem dois. A epiderme, que é uma camada de células vivas que revestem externamente. É tipo a nossa pele, né? Só que a nossa pele é uma camada de células mortas que está por fora. Mas na planta, aquela camada verde assim por cima, ela na verdade não é verde, né? Se você conseguir, muita gente consegue tirar uma lâmina de um tecido de cima. Essa é a epiderme. Ela é viva. Células vivas. É importante saber que a célula é viva. Porque tem partes na planta que a célula é morta. Isso não é uma coisa ruim. A célula foi feita para morrer. A célula ela é programada para morrer a partir de certo tempo e formar esse tecido. O suber, ele é uma coisa de várias camadas de célula. Normalmente, o tronco da árvore, a casca, sabe? Aquela casca assim, é o suber. Aqui uma imagem de uma epiderme, né? Ou seja, células bem grudadinhas, justapostas, né? Esse negócio aqui que vocês estão vendo aqui não é um bicho, né? A gente vai estudar depois. O nome dele é estômato. Guarde isso. Estômato, a gente vai estudar depois melhor. E aqui o suber. Esse é o suber, ó. Suber. Cada um é um suber. Tá vendo como é grosso isso aqui? Isso aqui é uma coisa finíssima. Isso aqui você está vendo no microscópio. Isso aqui você está tirando com uma câmera normal do celular. Ou seja, não tem a diferença na quantidade de células. Tipo de tecido adulto. Sustentação. Temos o colênquima, que são células vivas e sua parede é sem lignina. E temos o esclerênquima, que a célula é morta e as paredes são lignificadas. Ou seja, um sustenta, mas é mais maleável, e o outro sustenta, mas é mais rígido. A gente pode fazer uma analogia com... E aí é perigoso, gente. É uma... Vou mudar a cor, para não ficar aparecendo aqui na matéria. É uma analogia. Analogia. Aqui com cartilagem e aqui com ossos, certo? Ó, uma analogia. O colênquima é como se fosse uma cartilagem e o esclerênquima é como se fosse o osso, certo? Isso. Temos tecidos adultos que transportam seiva, que é o xilema, transporta seiva bruta e as células são mortas, e o floema, que transporta seiva elaborada e suas células são vivas. Ok? Viva, morta, morta, viva. Isso é importante saber. E temos os tecidos que fazem fotossíntese, que é o parênquima clorofiliano. Não tente entender por que o nome disso é parênquima, é uma conversa muito profunda. Mas entenda que o parênquima é como se fosse um tecido bem generalizado, mas específico para algo. Temos vários parênquimas, no corpo humano tem parênquimas, e esse parênquima aqui ele é o clorofiliano, ou seja, tem clorofila. Clorofila está ligado com fotossíntese, então é o parênquima que vai fazer a fotossíntese. É a região da folha em que está os cloroplastos, aqui faltou o O. Tá? Depois eu arrumo. Secreção de substância, nós temos dois. O lactífero, que é o que secreta látex, muito utilizado antigamente, expansão, interiorização do Brasil, utilização do látex lá na Amazônia para fazer borracha. Com isso, teve toda a expansão do povo em direção à Amazônia, isso interiorizou o Brasil, fez com que o Tratado de Tordesilhas não fosse tão útil na separação do Brasil. É uma coisa bem interdisciplinar, né?
e aí teve toda a expansão, e aí a Espanha perdeu o território, acabou ficando mais com o litoral leste, o Brasil ficando mais interiorizado, né? Aumentando sua área. Interessante essa conversa. Atualmente é muito utilizado mais industrializado, né? Artificial. E o nectário que secreta néctar. Néctar que atrai os insetos, polinização e tudo mais. E tem os de armazenamento, que são 3. O parênquima aquífero, que armazena água, presente nas suculentas, por isso que a suculenta ela precisa de pouca água para sobreviver. O parênquima aerífero, que armazena ar, Vitória Régia, sabe? Que ela fica lá em cima da água, aquela planta gigantesca, ela não afunda porque ela tem um parênquima que absorve água. E o parênquima amilífero, que é um parênquima que armazena amido. E aqui, rapidinho, a anatomia da folha. Anatomia da folha. Ah, meu Deus. Olha a anatomia da folha. Olha só, a primeira parte da aula está quase acabando. Na anatomia da folha, a gente tem algo chamado cutícula, que a gente vai ver depois, mas é uma camada que está por cima da epiderme para proteger a epiderme, porque como a epiderme é só um tecidozinho, ela é sensível, né? Então a cutícula está lá para proteger, também para proteger a perda de água e tudo mais, porque pode ser, porque por ser fina, ela acaba teria uma passagem de água muito fácil. A cutícula, apesar de ela ser mais fina que a epiderme nessa imagem, a cutícula é feita de lipídios, ou seja, ela é hidrofóbica, ou seja, ela tem um difícil contato com a água, então a água é difícil passar por ela. Tem o parênquima palissádico e o parênquima esponjoso, e aqui eu não quero que vocês foquem nisso, não é importante, mas ele está aqui na imagem, é como se fosse uma estrutura que dá o esqueleto para a célula. Aqui a gente tem o xilema, e aqui, ó, aqui em cima vai estar vindo o... Deixa eu ver aqui para conver. Aqui em cima vai estar o... Como é que é o nome, gente? Ah, tem um branco. A seiva bruta, aqui embaixo vai estar a seiva elaborada, e aqui embaixo a epiderme inferior, porque a folha que tem lado de cima, a folha que tem lado de cima não tem lado de baixo, né? É importante. Isso aqui inteiro é um feixe vascular, ou seja, num feixe andam os dois. Eles não andam separados, não tem um vaso para seiva bruta e um vaso para seiva elaborada. Que nem a gente que tem uma artéria e uma veia, eles andam em caminhos separados, sangue venoso e sangue arterial. Não. Aqui eles andam juntos, mas eles são divididos. É como se num compartimento tivesse uma divisão e cada um andasse separado. Mais ou menos assim que funciona. Agora, os tecidos meristemáticos. Os meristemas são regiões com elevado número de células totipotentes. Células totipotentes são células que têm grande capacidade de multiplicação, ou seja, são células que conseguem se multiplicar muito. E note, não só multiplicar, mas elas são células indiferenciadas. Uma vez que são células indiferenciadas, são células que não têm uma especificidade, elas não têm uma função definida ainda. São células que terão função, ou seja, elas vão se diferenciar para outras células. É como no processo embrionário. Vocês vão ver, né, na próxima aula, sem ser a próxima genética, ou outra já em biologia com o Adam, ele vai explicar para vocês que uma célula, o zigoto, vai originar várias. Mas como uma célula origina várias? Porque a célula do meu olho não é a mesma célula da minha unha, da minha pele, do meu neurônio. Ou seja, vai ter uma diferenciação. Mas antes dessa diferenciação, as células são iguais. Elas têm capacidade de se transformar em qualquer coisa. E é aí que a gente trata sobre as células totipotentes. São células que podem se multiplicar e virar várias. De várias que eu digo, não em quantidade, mas também em quantidade, mas em modelo. Aqui está a explicação, né? Eu expliquei bem mais detalhado aqui na fala. O slide é para vocês terem o que estudar também, né? Tipo, tive dúvida, vou olhar, tá lá, explicadinho, né? Tem a atividade mitótica. Mitose, multiplicação, uma célula gera duas iguais, ou seja, tem uma alta capacidade de gerar células. Uma célula gera duas, duas, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64, 64, 128, 128, 256, 256, 512, 512, 1024. Aquele joguinho 2048, muita gente já deve conhecer, né? Era bem popular quando eu estava no ensino médio. Há um tempinho aí, né? Mas tá tudo bem. Abundância de potência de 2. Isso aqui todo mundo deve estar vendo esse cursinho aqui. Ele deve ter contato com potência de 2, porque cai muito na matemática. Abundância de mitocôndrias. É um tecido que tem alta atividade energética, porque precisa. Como ele se multiplica muito, precisa de energia, porque não é de graça que acontecem as coisas. E para que tem a mitocôndria? Porque na mitocôndria acontece a segunda e a terceira etapa da respiração celular.
ciclo de Krebs e cadeia fosforilativa. Nossa, peraí, gente. Cadeia fosforoxidada. Nossa, fugiu a palavra. Não consigo falar a palavra. Mas tem a cadeia respiratória, que é quando acontece lá do H movimentar a bomba lá, a bomba gira, e junta o P com ADP, forma ATP, ATP é usado para as coisas e tudo mais, para produção de energia. Ou seja, precisa de bastante fosforilação oxidativa, lembrei. Precisa de muita mitocôndria, porque a mitocôndria ela é a organela, né? A organela, que é a estrutura da célula, responsável pela produção de energia. E como ela vai ter que se multiplicar muito, porque está o tempo inteiro se multiplicando para poder crescer a planta, né? Acaba tendo a necessidade energética. Isso aqui é o meristema. Isso aqui é uma imagem da coifa. E aqui, ó, eu vou dividir para vocês verem um detalhe. Vou pegar em roxo. Cadê o cursor aqui? Aqui, ó. Isso aqui, tá vendo? Ó? Isso aqui é o meristema. Essa parte é o meristema. Olha como tem muita célula. O que é esse negócio da frente? Esse negócio aqui na frente, aqui, ó, nada mais é do que a coifa. Ou seja, é uma estrutura que está protegendo. O que é a coifa mesmo? Aquele negócio que fica na ponta da raiz protegendo ela, e enquanto ela vai crescendo, ele vai descendo, e a raiz vai crescendo, crescendo, crescendo. Isso é a coifa. E aqui é região meristemática com muitas células. Calma aí, gente. Isso, foi. Continuando os tipos de tecidos meristemáticos. Agora a gente vai especificar cada um, né? Temos os apicais, que originam-se nas células embrionárias, ou seja, é o primeiro, né? Porque a primeira planta tem que apontar, ela nasce e ela vai se ramificando. Localiza-se nas gemas apicais axilares, além da extremidade da raiz, ou seja, é da onde vai surgir. Então, a gente tem que definir aqui que meristema apical é aquele meristema que vai dar origem, e agora é importante, vai dar origem a novos ramos, a novos pedaços da planta. O lateral, ele é diferente, entendeu? Ele é diferente. E tem a função de crescimento em comprimento, ou seja, para cima. E formação de novos órgãos. Órgãos, que órgãos? Caule, raiz, folha, flor. Ou seja, aquele desenho lá. Não. Ai, gente, o que eu cliquei aqui? Peraí. Isso. Você que eu quero. Cadê? Aqui. Esse aqui, ó, tá vendo? Ó? Essas gemas, elas estão lotadas de meristema apical porque elas vão dar origem a novos ramos. Aí agora a gente vai entender o que é a gente vai entender o que é um meristema que não é o apical. Deles são gerados epidermes, parênquimas, colênquimas, esclerênquimas, floemas primários, floemas secundários. Ou seja, gera muita coisa. E aqui está aqui, ó, um exemplo. O meristema apical, né? Essa pontinha aqui, o primórdio foliar, e aqui a folha. Ou seja, isso aqui é uma gema que vai crescer e vai dar origem a um novo órgão. A gente não sabe o que é, porque pode dar qualquer coisa. Porque ela não é indiferenciada ainda. O lateral, ele é diferente. A célula já está diferenciada e a célula desdiferencia e volta atrás no processo. Ou seja, ela é o inverso. A célula está desenvolvendo e ela se especifica para formar uma folha. Aqui é o contrário, ela volta para trás no processo. A planta consegue fazer isso. E esse meristema está ao longo das raízes e caules. Por quê? Porque ele vai ser o crescimento em espessura, ou seja, aqui está o caule. Ele vai crescer assim. Ou seja, não vai crescer um ramo aqui, uma flor. Não, ele vai crescer em largura. Quem cresce em largura? As eudicotiledôneas, porque os vasos condutores dela estão organizados. Porque o crescimento através dos vasos condutores é que proporciona o aumento lateral. Como as monocotiledôneas não têm esse arranjo concêntrico, elas não conseguem ter esse crescimento largo. Por isso você não vai achar uma monocotiledônea da sua grossura. Não existe isso, entendeu? Porque ela não tem essa estrutura toda. E aqui, finalizando essa parte da aula, temos os anéis de crescimento. O que são anéis de crescimento? Cada estação climática, ela vai interferir na composição química da planta. A planta ela tem seus anéis. Como eu falei para vocês, lembra que eu falei que é concêntrico?
O floema e o xilema, eles estão lá dentro concêntrico, os vasos, eles estão tudo um do ladinho do outro, fazendo um caminho certo. Quando eles vão, conforme vai o tempo, eles vão se multiplicando para gerar novas, né? Porque a célula envelhece também, então tem que criar novas, que nem a gente. E aí, a umidade e o calor, eles afetam. Se tiver uma umidade e um calor, o anel vai ser largo. Seco e frio, o anel vai ser curto. Como assim? Tem uma parte mais densa e uma parte menos densa dos anéis. Ó, vamos explicar aqui que a imagem é mais fácil. Essa parte aqui, ó, tá vendo? É a parte que tá clara. Eu vou pegar outra cor. Vem aqui. Eu quero, na verdade, esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa partezinha clara e essa partezinha escura. Isso junto representa um ano. A estação fria é o curto, a estação grossa a estação curta, que é o frio, que é clara, e a estação escura é o verão, a estação quente. E aqui a gente pode ver, então, que o verão ele é maior que o período de inverno para essa planta. Uma coisa tipo o Brasil, o inverno dura menos. E aí, conforme mais aqui interno, mais novo é. Tanto é que a gente pode ver a grossura diferente. Aqui ela já perdeu até as suas células diferenciadas, né? Aqui a gente já está falando até do sul, ok? Ou seja, esses anéis eles mostram o crescimento. E através de um corte, óbvio que você vai conseguir ver se você cortar a árvore, né? Então, se você cortar a árvore, está morta. Não tem nada o que fazer. Porém, você consegue ver como é a questão climática da região, através da observação desses anéis aqui. Quem é especializado na área consegue ver e entender, certo? Eu vou dar mais essa nutrição vegetal e aí eu paro essa gravação e começo a outra parte, ok? Nutrição vegetal. A planta ela tem que se alimentar porque ela é um ser vivo, então ela precisa de nutrientes. Nutrição orgânica. As plantas são autótrofas. Uma vez que são autótrofas, elas produzem o próprio alimento. Naquela explicação básica no QGP fundamental, seres autótrofos produzem o próprio alimento. Tendo isso em vista, ela produz as moléculas orgânicas por meio da fotossíntese. Produzindo suas moléculas orgânicas por meio da fotossíntese, a gente tem o quê? A produção de açúcares. Isso ocorre no parênquima clorofilia. Ou seja, a planta vai produzir açúcar no parênquima clorofiliano para que ela use como substrato. Substrato é o que mesmo? É a matéria-prima de um processo, né? Como, por exemplo, a glicose. Ela vai produzir glicose, no caso, ela vai produzir sacarose, né? Aquele açúcar que a gente costuma colocar no café e tudo mais. E aí, lá dentro, tem todo um mecanismo de quebra e tudo mais, que vai formar glicose. A glicose vai passar, por exemplo, pela glicólise, uma glicose gera 2 piruvatos, aí depois 2 piruvatos vão passar o ciclo de Krebs, cada um passa, tem todo aquele processo, acetil-CoA, e aí vai para fosforilação oxidativa. Agora eu consegui falar, gente, ó. Na fosforilação oxidativa, tem toda a questão do NAD e o FAD. Lembra? Não lembra? Revisa na aula. E aqui está a reação. Ou seja, 6 gases carbônicos mais 6 águas, juntas através da clorofila com a luz, formam uma glicose em oxigênio. E, detalhe, se você pegar e ver o sentido inverso disso, se eu pegar glicose e oxigênio, juntar, vai acabar tendo um processo de respiração. Só um minutinho. Então, gente, voltando, como eu estava dizendo, deixa eu fazer uma pausinha aqui, tá? Se a gente pegar e inverter, a gente vai estar falando sobre a respiração, que é uma coisa muito interessante, né? Um processo pega o carbônico que produz oxigênio, o outro processo pega o oxigênio e produz carbônico. Óbvio que é muito mais complicado do que isso por trás, né? Vocês já sabem, já teve essa aula. Mas, no geral, as equações elas são inversas, né? E aí, aqui está o esquema. Basicamente, o que vai acontecer é que tem duas etapas. Uma etapa que vai depender da luz e uma etapa que não vai depender da luz. Tem uma etapa que a luz, junto com o cloroplasto, vai pegar essa água e vai quebrar a água. E aí, essa água aqui, ó, tá vendo? Ó, H2O, hora que virar aqui, 2H2O, vai liberar O2. Certo? Liberando O2, a gente conclui o quê? Que o oxigênio da respiração que a gente usa vem das plantas e vem da água que as plantas quebram através da luz, ou seja, a gente chama de fotólise.
fotólise. Deve ter escrito com a ferramenta escrita, né? Essa é a parte da fotólise. E aí acontece nesse processo a produção de moléculas que vão passar por um sistema chamado ciclo de Calvin, no qual o CO2, né, vai ser usado e vai ser transformado em açúcar, ou seja, ao CO2 vai ser acrescentado elementos que vai formar um açúcar. Ou seja, basicamente o saldo entrou H2O e CO2 e saiu O2 e açúcar. Certo? E agora nutrição inorgânica. A absorção de H2O e minerais pelas raízes, ou seja, na nutrição inorgânica, a gente está falando daquilo que a planta usa para se regular. Uma coisa a gente usa para se alimentar, outra coisa para regular. Que nem, por exemplo, a gente não se alimenta de sais minerais e vitaminas, mas não por uma questão nutritiva, e sim por uma questão reguladora. Por exemplo, se eu comer um pouco de soja, ele não vai me dar a energia, mas ele vai participar de mecanismos do corpo que vão regular as funções e permitir que a gente consiga viver. A captação de CO2 pelas folhas é outro exemplo. E as plantas carnívoras, elas retiram moléculas nitrogenadas dos animais que ingerem. Ou seja, quando ela... A mosca, por exemplo, está lá, ela fechou, a mosca está aqui dentro, quando ela fecha com a mosca aqui dentro, na verdade ela fechou para poder pegar o nitrogênio desse animal, porque no solo em que ela está, o nitrogênio é baixo, e ela precisa de nitrogênio para poder produzir aminoácidos. Produzindo aminoácidos, ela produz proteínas, ou seja, um solo pobre, ela não consegue ter todo aquele sistema. E a gente entra em ciclo do nitrogênio que a Núbia deu para vocês alguns meses atrás. Alguns nutrientes são essenciais, como o carbono, para fotossíntese, o nitrogênio, para proteínas, como eu acabei de dizer, o potássio, para abertura de estômatos. Estômato, que é isso? A gente vai ver já já, é o próximo assunto da aula. O magnésio, para fotossíntese, porque aqui, isso aqui, é puro magnésio. Se não fosse magnésio, não teria fotossíntese. Oh, Deus. E por isso é importante. E o fósforo para formar ATP. Afinal de contas, o P de ATP é de fósforo. Certo? E aqui a gente vai falar agora, para encerrar essa parte, a absorção de H2O e minerais pelas raízes. Acontece na região pilífera, como eu falei para vocês, né, aquela região dos pelos lá, por osmose. Posso até mostrar de novo. Aqui, ó, região pilífera, certo? Mostrar da região pilífera. A gente conversa aqui. Acontece na região pilífera por meio de osmose. Minerais vão por meio da difusão e transporte ativo, ou seja, é importante que haja reservas energéticas nas raízes, como, por exemplo, o caso do amido, e aí vai fazer transporte ativo. Ou seja, está lá o sódio, potássio, magnésio, carbono, enxofre, tem uma infinidade. Não coloquei todos aqui. Eles vão entrar para a raiz. Ou eles entram por meio de difusão, ou seja, tem pouco dele lá dentro, e aí passa por difusão, né? Transporte passivo. Ou por transporte ativo. Aí, o quê? Por meio de ATP, vai ter a jogada de... Por exemplo, tem muito sódio dentro, mas tem que ter mais sódio ainda. Ainda está pouco. Tem menos que no solo, mas precisa de mais. Aí, através da energia, vai pegar e vai jogar para dentro. Essa energia vem da onde? Vem da utilização de amido, que é quebrado. Todo aquele processo igual a gente. Respiração celular. Todo esse processo acontece, utiliza energia para poder fazer um mecanismo que joga para dentro. O mecanismo que joga para dentro não nos interessa assim, explicar como funciona exatamente. Isso é uma coisa muito de nível superior da educação. Mas é importante saber que tem transporte ativo e passivo. E aí tem a endodérmica, uma barreira de seletividade do que entra. Vamos entender rapidinho isso aqui para a gente chegar no nosso fim aqui. A endoderme é essa barreira aqui. A endoderme é a seletividade, ou seja, a endoderme ela define o que vai entrar e o que não vai entrar. Por exemplo, aqui, ó, difusão está puxando, mas não é tudo que vai entrar. Transporte ativo está jogando para dentro, a endoderme fala assim, você passa ou você não passa. E aí, tanto é que tem duas vias. Ou ela vai por dentro da célula, tá vendo? Ó, tá passando aqui por dentro da célula, a parte branquinha, ou ele vai pela parede das células. De qualquer jeito, ambos os caminhos, né? E eles têm até um nome, né? Por fora da célula chama apoplasto e por dentro da célula chama simplasto. Ambos esses caminhos eles vão dar na endoderme, a qual vai ter essa seletividade, ou seja, ela é fundamental nesse processo de absorção de minerais. E para finalizar, a hidroponia. O que é a hidroponia? A hidroponia nada mais é que o cultivo de plantas em solução aquosa,
sendo essa solução aquosa tendo os nutrientes em quantidades ideais, ou seja, você não planta a planta no solo. Você pega e coloca ela, você monta um sistema de canos e de água corrente, e nessa água corrente você coloca a quantidade de nutrientes que você sabe que precisa, e não é chute, entendeu? Você sabe que é aquela quantidade, e aí aquela água vai correndo pela raiz, né, da planta, e essa água correndo pela raiz vai nutrir a planta. A vantagem é que o espaço que precisa é menor e a planta está em constante oxigenação. A raiz das plantas estão em uma água que está constante e oxigenação, porque está constantemente em movimento, então constantemente está envolvendo o ar e tudo mais. Aqui tem um exemplo de hidroponia, para vocês verem, e é algo interessante. Assim, muitos países que não têm muito espaço logístico acabam utilizando esse mecanismo. Eu acabei essa parte, eu vou encerrar essa por aqui, e aí eu vou tomar água e eu volto e termino de gravar, tá bom, gente? Qualquer dúvida, mandem, tá? E é isso. Mandem no Classroom, mandem no e-mail, que eu vou postar junto com um arquivo no Classroom. É